Olá, essa é mais uma aula do curso de Neurofisiologia e vamos continuar o assunto sobre os neurotransmissores que atuam no sistema nervoso central e nós vamos falar de alguns transmissores moduladores diversos que não são classificados em nenhuma outra categoria, como por exemplo os aminoácidos transmissores e as catecolaminas. Quem são essas substâncias? Essas substâncias são a histamina, a acetilcolina, os neurotransmissores conhecidos como purinas, os neurotransmissores opioides endógenos, os canabinoides e a melatonina. O primeiro neurotransmissor que nós vamos falar nessa aula é a acetilcolina. E nessa imagem aqui nós podemos observar onde nós encontramos acetilcolina no sistema nervoso central. Nós encontramos acetilcolina dispersa em praticamente todo o cérebro. Ela é um dos principais neurotransmissores do nosso organismo. Então nós vamos encontrar ela realizando ativação do tálamo, a maior porção do nosso cérebro primitivo, né? Ela parte aqui do tronco encefálico e vai até o tálamo, ela realiza a ativação do tálamo. Vamos encontrar grande quantidade nessa projeção aqui do septo hipocampal até o hipocampo, e também um grande feixe aqui que parte desse núcleo basal do córtex cerebral e passa por todo o córtex, transmitindo acetilcolina para ele. Também encontramos uma boa quantidade aqui no cerebelo. Quais são os efeitos da acetilcolina no sistema nervoso central? A acetilcolina possui vários efeitos no sistema nervoso central, mas os principais que nós vamos destacar aqui são os efeitos excitatórios que ela realiza. A acetilcolina é um neurotransmissor excitatório, isso é bom que fique claro, né? Então ela tem efeitos sobre o alerta, ela aumenta a vigília, ela mantém o indivíduo acordado. Ela tem efeitos sobre o aprendizado, ela facilita o aprendizado, tanto o aprendizado motor no cerebelo, como também o aprendizado mais teórico, né, mais cognitivo que nós temos nas outras regiões do córtex cerebral. Ela também está implicada na memória de curto prazo, como nós vimos lá, né, tem uma ligação bem grande, um feixe de neurônios que forma uma ligação bem intensa entre o septo e o hipocampo, né, e esse local é um local de formação de memória de curto prazo, e ela também é um importante mediador pré-sináptico excitatório para os neurônios do sistema nervoso central. E a transmissão colinérgica, como que ela se dá? Nós temos dois tipos de receptores que aceitam a ligação da acetilcolina, tanto no cérebro quanto fora do cérebro. Esses receptores são os receptores de acetilcolina nicotínicos, né, que são receptores ligados a canais iônicos. Que tipo de canal? Canal de sódio. Toda vez que a acetilcolina se liga a um receptor nicotínico, ela abre um canal de sódio. E nós temos os receptores muscarínicos, que são receptores ligados a uma proteína G, que são mais lentos. Toda vez que a acetilcolina se liga a esses receptores, eles também propagam os impulsos nervosos, só que dessa forma eles precisam de outros mecanismos celulares para propagarem esses impulsos, né? Eles precisam de mecanismos diferentes muitas vezes. Via colinérgica, né? Então nós temos aqui um neurônio colinérgico pré-sináptico e aqui nós temos um neurônio pós-sináptico que pode apresentar receptores nicotínicos ou muscarínicos, né? Como que funciona então a via colinérgica? Na via colinérgica, o aminoácido que vai dar origem à acetilcolina é a colina. A colina é captada pelo neurônio e uma vez que ela está dentro do neurônio, ela vai sofrer uma reação mediada por uma enzima chamada CAT. A CAT é a colina acetil transferase. O que a CAT faz? A CAT ela pega o grupamento acetil da acetilcoenzima A e transporta para a colina. Então nós temos a formação de duas substâncias. Uma é o que sobrou da acetilcoenzima A, que perdeu o grupamento acetil, vai sobrar apenas a coenzima A. E a outra é a acetilcolina. A acetilcolina também é armazenada em vesículas do complexo de Golgi
E quando ocorre a liberação da acetilcolina, através do processo de exocitose, essa vesícula se aproxima da membrana e libera a acetilcolina nessa fenda sináptica aqui. Uma vez que ela está na fenda sináptica, ela vai interagir com os receptores nicotínicos e muscarínicos do neurônio pós-sináptico. A acetilcolina não vai ficar aqui para sempre. Para a acetilcolina ser retirada, é necessário que uma enzima chamada acetilcolinesterase degrade a acetilcolina em duas substâncias, a colina mais o acetato. A colina é reaproveitada e se torna novamente acetilcolina. Os outros mecanismos de retirada da acetilcolina da sinapse são têm importância muito pequena, né? Muitas vezes o efeito deles é desprezível sobre a remoção global da acetilcolina. Então, por isso, nós nem vamos comentar esses outros mecanismos aqui. Além da acetilcolina, um outro neurotransmissor de certa importância no nosso cérebro é a histamina. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da histamina, mas não como um neurotransmissor, e sim como aquela substância que causa alergias, né? Então você foi picado por um inseto, teve uma alergia, toma um anti-histamínico. O raciocínio é mais ou menos esse. E realmente tem razão, né? Porque a histamina, ela é sim uma substância inflamatória, pró-inflamatória, ela aumenta a inflamação. Mas aqui no nosso cérebro, no sistema nervoso geral, no sistema nervoso central em geral, ela tem outras ações, como a regulação do ciclo circadiano. A histamina contribui para a regulação do ciclo circadiano, fazendo com que ocorra um aumento da vigília. A histamina é responsável pelo despertar pela manhã. Antes do indivíduo acordar, há uma descarga de histamina no cérebro que é responsável pela ativação do córtex cerebral. Controle da ingestão alimentar. Isso é um ponto que é um pouco discutível entre autores, né? Alguns autores consideram que a histamina diminui a ingestão alimentar. E essa evidência ela é suportada pelo fato de alguns medicamentos antihistamínicos, aqueles medicamentos utilizados na alergia, causarem aumento de apetite. Outros autores consideram que a influência da histamina na ingestão alimentar não é relevante. Mas como existem essas duas correntes, eu prefiro sempre comentar, né, e colocar os dois lados da questão para vocês. Na termorregulação, a histamina atua sobre algumas áreas como o hipotálamo, aumentando a temperatura corporal. E na inflamação, a histamina também serve como uma substância de defesa do nosso cérebro, porque a histamina então vai ativar as células da glia, que são as células responsáveis pela defesa do sistema nervoso central, especificamente as células da micróglia, para que então haja resposta imunológica mediante a infecções. Os receptores de histamina que nós conhecemos hoje são 4 tipos, o H1, H2, H3 e H4. O receptor H1 é um receptor muito conhecido e nós já sabemos de todas as ações dele nos processos inflamatórios e alérgicos. Também sabemos que existe receptor H1 no cérebro. E a maior parte das funções que nós descrevemos anteriormente são mediadas por esse tipo de receptor. O receptor H2 é um receptor que nós encontramos especificamente na parede do estômago e não encontramos no cérebro, pelo menos não em quantidades relevantes. Esse receptor está relacionado à produção de suco gástrico. Os receptores H3 e H4 ainda são carentes de informações, nós não temos muitas informações a respeito desses receptores ainda. Muito está sendo pesquisado sobre eles, nós encontramos grande quantidade desses receptores no cérebro e por isso então há necessidade de uma pesquisa maior sobre esses receptores e entender por que eles estão lá e quais as ações que eles estão mediando. Um outro grupo de neurotransmissores importantes que nós vamos falar aqui é o grupo das purinas, né, onde os principais mediadores endógenos são o ATP, a adenosina, o ATP adenosina trifosfato, né, a adenosina, o UDP, a uridina de fosfato e o UTP, que é a uridina trifosfato. Quais são as ações que esses neurotransmissores favorecem?
A principal ação desse grupo de neurotransmissores é diminuir a liberação de várias aminas e aminoácidos transmissores. A acetilcolina é uma amina, a histamina também é uma amina, as catecolaminas, né, são aminas, serotonina, adrenalina, noradrenalina e dopamina, e os aminoácidos GABA e glutamato. Podem estar associados à ansiedade e ao acidente vascular encefálico e também à epilepsia. E que forma? A redução desses neurotransmissores pode ser fator desencadeador para essas situações, essas comorbidades. Quais são os tipos de receptores que eles atuam? Os receptores da família P1, né, que são os receptores A1, A2 e A3, sendo que o A1 e o A3, quando eles são ativados por essas substâncias, eles inibem a enzima adenilato ciclase. E uma vez que ele inibe essa enzima, ele diminui a entrada de cálcio na célula e, consequentemente, diminui a despolarização das células. Algumas substâncias, como as metilxantinas, que talvez por esse nome você nunca tenha ouvido falar, mas você já deve ter ouvido falar de uma substância chamada cafeína, que pertence a esse grupo, são antagonistas desses receptores, ou seja, elas impedem que esses receptores diminuam a entrada de cálcio na célula. Consequentemente, esse aumento da entrada de cálcio na célula ocasionado pela cafeína e outras substâncias do tipo faz com que aumente a neurotransmissão, gerando então ativação do sistema nervoso central. Nós sabemos que a ansiedade e a epilepsia são causadas por um excesso de ativação no sistema nervoso central. Já os receptores A2A e A2B, são subtipos do receptor A2, eles fazem o contrário, eles estimulam essa enzima adenilato ciclase e favorecem a despolarização através da entrada de cálcio. Parece, né, que eles atuam de forma antagônica aos receptores de dopamina e por isso eles estão sendo estudados na terapia da doença de Parkinson. Nós sabemos que na doença de Parkinson há uma redução da dopamina, então nós estamos estudando estão estudando algumas vias terapêuticas que envolvam esses receptores e medicamentos específicos para o tratamento da doença. Já a família P2 nós vamos encontrar apenas nas plaquetas e elas atuam ativando a agregação plaquetária. Então, como elas não estão no sistema nervoso, eu não vou gastar muito tempo falando sobre essa família de receptores. Um assunto muito atual é quando nós falamos nos canabinoides, né? Porque existe a discussão sobre a aprovação de medicamentos derivados da cannabis sativa, né? É uma planta que tem o nome de cânhamo e também é conhecida como maconha. O que são os canabinoides? São substâncias psicoativas que nós encontramos no nosso próprio cérebro. Ou seja, então, nós temos algumas substâncias canabinoides presentes no nosso cérebro. E tudo bem, porque essas substâncias elas fazem parte da fisiologia normal do nosso cérebro e por isso elas precisam estar aqui. Nós devemos deixar uma coisa muito bem esclarecida, que é a seguinte: nenhuma substância de abuso ela possui receptores no nosso cérebro específicos para ela. O que acontece é que essas substâncias de abuso são muito parecidas com substâncias que o nosso organismo produz e por isso elas atuam nos receptores que existem para essas substâncias que são produzidas pelo nosso organismo. Da mesma forma, isso acontece com medicamentos e outras substâncias. Então, antes de nós termos um preconceito com relação a essas substâncias, é bom nós esclarecermos algumas coisas. O uso medicinal dos canabinoides, das substâncias químicas contidas na folha da maconha, do cânhamo, é defendido desde a antiguidade, não é de hoje. Nós já sabemos de muita coisa que essas substâncias podem fazer. Da mesma forma que outras substâncias químicas são utilizadas e são famosas drogas de abuso. Por exemplo, a cocaína foi a substância que deu origem aos anestésicos locais. E no início a cocaína era utilizada como um anestésico local. Os opioides, que são os fármacos derivados da morfina, também foram obtidos através da papoula. O ópio era utilizado de forma recreativa. A heroína é um opioide que é utilizado como substância de abuso.
Mas os outros têm ações analgésicas importantes e nós não podemos deixar de ter esses medicamentos no nosso arsenal terapêutico. Em 1964, foi identificado que o principal ativo da folha da maconha era o delta-9-tetrahidrocannabinol, e novas pesquisas começaram ao redor do mundo para identificar possíveis usos terapêuticos do delta-9-tetrahidrocannabinol. Mas eu já informo para vocês que essas pesquisas não deram muito resultados e essa substância específica, o delta-9-THC, não tem muita propriedade terapêutica que se possa ser explorada. Contudo, como eu disse para vocês, existem outros ativos na folha da maconha que também são canabinoides, e essa substância sim tem. Então, deste modo, o que nós fazemos hoje é pegar esses numerosos extratos que nós encontramos nas folhas da maconha e tentar explorar os efeitos terapêuticos dele. Entre eles, nós sabemos que o canabinol e o canabidiol são dois compostos que não produzem propriedades psicoativas, mas têm forte poder anticonvulsivante e também indutor enzimático. Esse poder anticonvulsivante do canabidiol já é explorado, e muitas crianças que não respondem à terapia anticonvulsivante utilizam essa substância e têm boas respostas. Quais são os canabinoides que o nosso cérebro produz? A anandamida, o 2-aracnidoilglicerol, a virodamina, a noladina e o N-araquidonoil-dopamina. Os atuam tanto nos receptores canabinoides do tipo 1 quanto nos receptores canabinoides do tipo 2. Eles têm mais especificidade por um ou outro desses receptores. Aqui nós temos então algumas substâncias canabinoides, né? A anandamida, que é o principal neurotransmissor encontrado no nosso cérebro. O 2-araquidonilglicerol, que também é um neurotransmissor. Nós temos aqui o delta-9-tetrahidrocannabinol e o rimonabanto, que foi o primeiro medicamento canabinoide desenvolvido para a terapia da obesidade. Contudo, ele não deu muito certo, porque um dos efeitos adversos que se observou nas pesquisas de fase 4 desse fármaco é que ele piorava as ideações suicidas. Mas por isso nós devemos abandonar a classe? Não. Outros fármacos podem ser explorados também. Quem são os receptores canabinoides? O principal receptor canabinoide é o receptor CB1, que é o que nós mais encontramos no cérebro. O receptor CB2 nós vamos encontrar principalmente na periferia do corpo. O receptor CB1, nós sabemos que ele é um receptor ligado a uma proteína G inibitória. Então, o que acontece quando a anandamida e os outros neurotransmissores se ligam nesse receptor? Elas inativam a adenilatociclase e fecham os canais de cálcio, fazendo com que não ocorra mais a despolarização da membrana. Paralelamente a isso, ele também aumenta a abertura dos canais de potássio, fazendo com que esse potássio saia de dentro do neurônio. Lembrem-se que dentro do neurônio existe uma grande quantidade de potássio. Quando os canais são abertos, esse potássio tende a sair para o meio externo, uma vez que no meio externo não tem tanta concentração de potássio assim. Isso então causa uma hiperpolarização da membrana. Não é uma hiperpolarização tão grande quanto os canais de cloro causariam, mas também é uma hiperpolarização considerável. Por isso, a anandamida e os seus outros neurotransmissores correlacionados são neurotransmissores ditos inibitórios. Nós vamos encontrar principalmente no sistema nervoso central e eles atuam no controle do apetite, do vômito, da dor e também, como eu disse para vocês, eles diminuem a excitação cerebral. Essa diminuição da excitação é o que é explorado dentro da terapia anticonvulsivante. Isso também serve para a terapia da dor. Por quê? Porque a dor também é uma excitação do sistema nervoso ou dos neurônios nociceptivos. Diminuir essa excitação diminui a dor. E o vômito também, porque o vômito também é um mecanismo de defesa. Existe uma zona do vômito que controla essa região com o objetivo de defender o organismo de qualquer entrada de substâncias tóxicas ou de possíveis contaminantes. Então, uma vez que esses fármacos atuam no vômito, né, nessa zona, eles também reduzem o vômito.
Com relação ao controle do apetite, nós sabemos que há um aumento do apetite quando esse tipo de substância atua nos receptores do hipotálamo. E quais são os principais usos, então, dos canabinoides hoje que nós estamos tentando identificar? Os principais usos são, como já foi identificado, na terapia da convulsão, na terapia da dor, na quimioterapia, né? Porque se eles diminuem vômito, dor e aumentam o apetite, é tudo que um paciente que está fazendo quimioterapia precisa. Porque o paciente ele tem dor, ele tem muitos vômitos e ele não come devido à descamação do epitélio, né, da membrana que reveste o sistema digestório devido ao efeito dos quimioterápicos. Tá? Essas substâncias também atuam em outras regiões, como cerebelo, hipocampo, hipotálamo, substância negra e a via mesolímbica, onde está o sistema recompensa. No hipocampo, ele diminui a formação de memórias. No cerebelo, ele diminui a coordenação motora. No hipotálamo, ele tem várias ações, entre elas a do apetite. A substância negra é a região da dopamina, né? E a via mesolímbica também. Então, eles acabam aumentando a produção da dopamina e por isso, então, a dependência que os canabinoides exógenos causam, né, as substâncias de abuso. Os receptores CB2, nós sabemos que eles estão principalmente na periferia, atuando na dor e na formação de sangue. Então é mais uma vantagem para o paciente que está fazendo quimioterapia, porque o paciente está fazendo quimioterapia, ele também tem anemia, porque os fármacos oncológicos costumam destruir a medula óssea e impedir a síntese de células sanguíneas. Então isso é mais uma vantagem para este tipo de paciente. Ações no sistema nervoso central. Sensação de relaxamento similar à do etanol, com comprometimento motor, mas com menor imprudência e agressividade. Aumento da consciência sensorial, comprometimento da memória de curto prazo, adoção de posturas fixas não naturais, o paciente não se mexe muito, né? Então, catalepsia, hipotermia, analgesia, ação antiemética e aumento do apetite, ação orexígena. Ações no sistema nervoso periférico, taquicardia, vasodilatação, particularmente marcante nas conjuntivas, né? Por isso que quem fuma maconha ou usa qualquer substância derivada pode ficar com o olho muito vermelho. Redução da pressão intraocular, também é uma nova abordagem aí, produzir canabinoides para tratar o glaucoma. O glaucoma é a principal causa de cegueira no mundo e ele precisa ser tratado, porque senão o paciente então pode ficar cego. Dilatação dos brônquios, mas essa não é uma ação que vai ser muito explorada, porque hoje nós temos vários fármacos aí que já atuam na dilatação dos brônquios, então a gente não precisa explorar muito essa ação. Por enquanto não há nada que seja muito vantajoso. Aspectos patológicos, né? A gente sabe que nem tudo é só benefício, né? Existem também os problemas relacionados. Canabinoides podem ser responsáveis pelo aparecimento ou agravamento de várias doenças. Sabemos que a sinalização canabinoide pode estar alterada em várias doenças neurodegenerativas, principalmente o Parkinson. Pode causar choque hipotensivo. A presença desses receptores canabinoides pode alterar as respostas vasculares em episódios hemorrágicos, e a pessoa então pode correr mais risco. Essas substâncias podem causar degeneração do fígado, então produzir cirrose. Mulheres que utilizam correm o risco de ter aborto. E algumas dessas substâncias podem causar neoplasias. As neoplasias nós não sabemos exatamente se é devido a essas substâncias ou aos contaminantes das drogas de abuso. Precisa ser melhor pesquisado isso. A nabilona é um canabinoide sintético que é utilizado em náuseas e vômitos causados por quimioterapia. O rimonabanto, como eu disse, foi o primeiro que diminuiu o apetite, ele impedia a ação dos canabinoides endógenos, então por isso ele diminuía o apetite. Mas o grande problema do ribonabanto é a indução ao suicídio.
Além disso, nós temos o canabinol e o canabidiol, que eu já havia falado anteriormente, que são utilizados também no tratamento das convulsões. Então, os usos clínicos aí que a gente pode ter dessas substâncias no futuro são glaucoma, náuseas e vômitos associados à quimioterapia, aumento de peso em pacientes com câncer e com AIDS, tratamento da dor neuropática, principalmente em diabéticos, né? Tratamento do traumatismo craniano pelas respostas vasodilatadoras, podem ser que eles sejam drogas bem interessantes para essa atuação, na síndrome de Tourette, que é uma disfunção do comportamento, onde a pessoa perde algumas inibições, na doença de Parkinson, né? E os antagonistas, né, eles já foram utilizados na obesidade. Vamos ver se alguma coisa nova surge nesse sentido, dependência de tabaco e outras drogas, e na dependência do alcoolismo. Pegando o gancho aqui, então, já que a gente fala de dependência, né, as políticas de redução de danos, muitas vezes, quando a gente tem um paciente que é usuário de crack ou de cocaína, que são substâncias de dificilmente o paciente deixa de utilizá-las, então na política de redução de danos, às vezes o paciente ele passa a utilizar um canabinoide, a maconha. É vantajoso? Sim, é muito pior ser dependente de cocaína, de heroína, de qualquer outra substância de abuso do que de maconha. Mas é porque a maconha não causa efeitos adversos? Não. Simplesmente é porque a cocaína ela tem efeitos comportamentais graves, ela tem um risco maior de overdose e ela coloca muito mais gente, muito mais vidas em risco, porque a pessoa ela perde muita inibição e ela se sente imbatível, invencível, que ela pode tudo. Isso ela pode gerar risco para a vida dela mesma e também para de outras pessoas. Então, nesse sentido, muitas vezes é melhor o paciente utilizar esse tipo de substância porque ele está exposto a um risco menor, o potencial de abuso é menor também e ele não vai colocar em risco a vida de outras pessoas. Não é que não tem malefícios, mas existe um raciocínio clínico aí. Existem defensores e não defensores dessa abordagem. Então, contudo, né, então o que nós devemos fazer é estudar as duas abordagens antes de nos posicionarmos. A melatonina, mudando de neurotransmissor aí, a melatonina ela é sintetizada a partir da serotonina na glândula pineal e a secreção dela é controlada pela luz. A melatonina é um neurotransmissor que só é liberado mediante a ausência de luz. Ela é um neurotransmissor que está ligado ao sono. Por isso, né, é muito bom e necessário que o local de dormir seja escuro e que não seja exposto à luz antes do sono, como por exemplo celulares, computadores, TV. Então ela atua no controle do ciclo circadiano. A desregulação do ciclo circadiano pode estar relacionada à depressão ou vice-versa. E ela atua em receptores melatoninérgicos do tipo 1 e melatoninérgicos do tipo 2. Os opioides endógenos são principalmente as endorfinas e as encefalinas. Essas substâncias atuam em receptores Mi, receptores kappa, delta e NOP. Esses receptores opioides, eles existem no nosso cérebro em grande quantidade. E eles são responsáveis por alguns efeitos que nós devemos abordar. Como, por exemplo, a analgesia, né, que todos eles são responsáveis, mas também a euforia, né, nós não vamos encontrar em todos eles, mas encontramos. Depressão ventilatória, ou seja, diminuição respiratória. Dependência. Pode causar também sedação, entre outros fatores. Então, os opioides eles são usados como analgésicos, mas eles podem causar muita dependência. Um grande problema que nós temos com dependência de opioides são pacientes que utilizaram essas substâncias e se tornam dependentes, como morfina, meperidina, entre outras. Nós também temos um problema relacionado à heroína, que não acontece muito no Brasil. É um problema mais da América do Norte e dos países europeus,
por ser uma substância um pouco mais cara, né, nós não temos tanto acesso aqui no Brasil e também pela rota dela não favorecer a distribuição no Brasil. Então, a heroína foi um analgésico pesquisado para os soldados na guerra, então era o analgésico dos heróis. Só que causa muita dependência. Ele foi retirado do mercado por conta disso, mas o tráfico, né, a venda ilegal ainda existe. E essas substâncias têm muitas ações a serem exploradas. No sistema nervoso central, então, causam analgesia, sedação, euforia, alucinações, tolerância. Né, o que é a tolerância? Com o passar do tempo, para conseguir os mesmos efeitos, são necessárias doses maiores. E dependência. E efeitos endócrinos atuam na liberação do ACTH, que é o hormônio que estimula a produção do cortisol. Né? Isso é um problema adaptativo muito grande. Não haver cortisol pode ser um problema para o indivíduo, para as respostas adaptativas. Atuam também na diminuição do hormônio antidiurético, então o paciente pode ficar desidratado, e na liberação da histamina, geralmente aumentando a liberação da histamina. No sistema cardiovascular, podem causar bradicardia, vasodilatação. No sistema respiratório, depressão respiratória. E juntando esses dois sintomas aqui, a maioria dos pacientes que morre por overdose dessas substâncias é por conta da bradicardia e da diminuição da respiração. Então, o paciente ele tem uma parada cardiorrespiratória e por isso ele pode vir a óbito em overdose. E no sistema digestório, eles podem causar náuseas e também diminuição da motilidade gastrointestinal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por assistir. E se gostou, dê um curtir, compartilha e se inscreve no canal. Muito obrigado.